Agora você falando, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente é convertido, de verdade, a gente não se afasta. Na verdade, hoje eu acredito nisso. Pelo contrário, você só quer viver o primeiro amor. Você só precisa viver o primeiro amor. Não dá pra você viver uma vida com Deus. Não existe esse negócio na minha cabeça. Primeiro amor no começo, depois minha vida começou a ficar... tô muitos anos com Deus, tá tudo bem, tá normal. E eu sou crente e tal. Eu não acredito nisso. Eu acredito no amor, no primeiro amor sempre. É isso que é a chama do Espírito Santo na nossa vida e a nossa entrega e a nossa morte na cruz para Jesus. Né? Parece uma coisa ruim, mas é uma coisa maravilhosa. Né? Porque a pessoa pensa, nossa, o que essa, né, tá falando, essa menina tá falando? Mas observando, eu não era convertida. Tá bom. Não era convertida. Por mais que eu tive experiências com Deus, qualquer pessoa pode ter experiência com Deus. Qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Mesmo sem ser salva ou se tá com Jesus. Dá um exemplo de experiência que você também teve tá com ao Deus. vivo aqui com a gente? Tá. Oi, Igor. Você nem falou nada, cara. Que voz. Poxa. Pode falar. Dá um exemplo de experiência que você teve com Deus nessa sua período. idade de 15 anos, 16 anos. Um exemplo Com Deus? Na igreja, final de ano. A gente sempre tinha, eu tinha muita experiência assim. Na verdade, eu não foi 15 não, viu? Foi até, acho que uns 17 eu ainda tava indo. Mas eu tava indo pra lá e indo pra balada com as minhas amigas, entendeu? Então, na verdade, eu não tava comprometida. É por isso que eu tô te falando que não tinha uma vida comprometida. Não dá pra gente viver, né? Então, querendo ficar com alguém, querendo beijar na boca uma adolescente, sabendo que ela não tá fazendo a vontade de Deus, ela tá querendo satisfazer os hormônios do adolescente que tá lá pulsando. Que é importante, né? A gente se converte, os hormônios não, né? Então, mas aí a gente precisa converter os hormônios, tem que porque é converter. aqui tudo que manda. E não é só isso, a gente precisa ter pessoas do nosso lado que nos ajudem. Exato. A gente precisa ter uma amiga muito legal da igreja, comprometida. Você tinha essas pessoas na época? Não, na nossa igreja não existia. Não existia hoje, como tem hoje, esses ministérios todos separados, que é célula. Faz muito tempo, apesar de eu parecer ser jovem. Seria importante na sua... Parece que faz pouco tempo. Tem que ter humor, né, gente? Sem humor, não faz sentido. E eu acho que é isso que era o mais interessante. Que hoje, que é o mais interessante, é isso. A gente saber que hoje a igreja a comunidade é esse respaldo, né? De uma preocupação de uma irmã que tá vendo ali e começa a sentir alguma coisa no coração e vai lá e pede pra estar junto, fazer uma oração. É uma comunidade que vive. E era mais aquela coisa, eu tava mais indo porque a minha mãe queria que eu fosse do que eu. Diferente isso de quando eu era muito. criança, que eu ia pro livre e espontânea vontade. Então eu acho que isso tudo, o que ficava pra mim quando eu não estava mais indo à igreja, ficava assim pra mim. No sucesso, que eu não queria, eu estava com vergonha das igrejas que eu estava vendo, né? Com um monte de polêmica que eu nessa fase a gente passou muito na televisão, um monte de polêmica. Eu falei, não, isso eu não quero. Eu quero o Deus, meu Deus. Eu não sei qual é o Deus da minha mãe. Minha mãe, eu preciso descobrir qual que é o meu Deus. Porque eu estava vivendo, eu não tinha escolha, eu tinha que ir. Já, não era uma decisão sua. Mas quando eu ia, era sempre bom, né? Porque não tem como ouvir a palavra de Deus e não gostar. Mas a gente sabe que o mundo é muito mais atrativo se você não tem jovens ali para ter... A gente não tinha isso na minha igreja, essa coisa dos jovens como a gente tem hoje, que vai todo sábado, aí tem encontros e tem aquelas... Então, acho que isso também fez muita falta, né? Uma pessoa... Então, de repente, eu tava pedindo um conselho pra uma amiga na escola, que era mais velha, que minha mãe não me ensinava, porque minha mãe nunca falou pra mim sobre nada. Então, de repente, ao invés de eu estar buscando com uma pessoa dentro, né, da comunidade, que pudesse me ajudar, que falasse, olha, menstruação é isso. Acontece isso com o corpo. Falasse, né, pra minha mãe, olha, vamos levá-la. Que você pensa...
Já tem alguma ginecologista que a senhora vai? Então, essas coisas, sabe, que eu falo. Então, isso era muito precário, né? Então, dessa forma, eu não acho que... Por isso que eu não acho que não é uma coisa que é da noite pro dia, é um processo. É isso aí, turma, e esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.